O problema financeiro da maioria dos brasileiros não começa com a falta de dinheiro, mas com a falta de educação financeira. A maior parte das pessoas que ganham menos de 5 salários mínimos acreditam que o problema é simplesmente a falta de uma renda mais alta, mas essa é uma grande armadilha. Se fosse apenas isso, os 74,9% dos que ganham acima de 10 mil por mês não estariam endividados. O problema real está na forma como o dinheiro é gerenciado, e não no valor que você ganha. Quando alguém não sabe controlar R$ 2.000, não saberá controlar R$ 20.000. Isso explica por que tantas pessoas vivem um ciclo infinito de dívidas, sempre esperando um aumento salarial que nunca resolverá o verdadeiro problema. O endividamento não acontece da noite para o dia. Ele se instala sorrateiramente, começando com pequenas prestações aqui e ali, um crediário para um eletrodoméstico, um financiamento para um carro que parece um bom negócio. De repente, a renda já não é suficiente para cobrir tudo, e a pessoa começa a depender do cheque especial ou do cartão de crédito. Os juros vão se acumulando, as parcelas se tornam impagáveis, e pronto, o caos financeiro se instala. Isso acontece com quem ganha pouco, mas também com quem ganha muito. É uma questão de hábitos financeiros, e não de renda. A verdadeira solução não está em ganhar mais, mas em aprender a usar melhor o que já se tem. Antes de pensar em aumentar a renda, é preciso aprender a administrar o que se tem hoje. Se uma pessoa ganha R$ 2.500 e gasta R$ 2.800, o problema não é o salário, mas a falta de disciplina. O segredo está em criar uma estratégia financeira, cortar despesas desnecessárias e direcionar o dinheiro para investimentos, por menores que sejam. Quando isso se torna um hábito, qualquer aumento de renda não será engolido por um novo padrão de vida insustentável. Quem não entende isso pode passar a vida inteira correndo atrás do vento, sempre endividado, sempre esperando um salário melhor que nunca será suficiente. Porque não tem planejamento financeiro. O problema real é a falta de educação financeira. O sistema não ensina ninguém a lidar com dinheiro, e o resultado disso é uma sociedade que trabalha apenas para pagar contas, mas nunca constrói riqueza. Desde pequenos, somos treinados para buscar um emprego, ganhar um salário e pagar as contas do mês. Mas ninguém ensina como fazer o dinheiro trabalhar para você. Se você não entende de finanças, inevitavelmente cairá na armadilha do consumismo, dos juros altos e dos empréstimos sem necessidade. E quando percebe, sua vida gira em torno de pagar boletos e tentar sair do vermelho. O curioso é que educação financeira não é algo complexo. Mas a falta dela gera um efeito dominó destrutivo. Você já viu alguém receber o salário e, poucos dias depois, já não saber para onde o dinheiro foi? Isso acontece porque a maioria das pessoas não tem um plano. Elas gastam conforme os impulsos, sem estratégia. O dinheiro entra e sai como água. E quando surge uma emergência, a única saída é o crédito. O cartão de crédito vira extensão do salário, o limite do cheque especial vira parte da renda, e pronto. O endividamento vira um estilo de vida. Isso não tem nada a ver com azar ou falta de oportunidades, tem a ver com a forma como se enxerga e se usa o dinheiro. A solução? Educação financeira. Aprender a gerenciar o dinheiro antes que ele controle você. Pequenos hábitos fazem toda a diferença. Anotar todos os gastos, criar um orçamento realista, eliminar despesas desnecessárias e começar a investir. Sim, investir. E não precisa de muito para isso. Hoje, com R$ 30 já é possível começar a aplicar em tesouro direto ou fundos imobiliários. O problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de conhecimento sobre como usá-lo. Quem entende isso para de viver em um ciclo de escassez e começa a enxergar o dinheiro como uma ferramenta para conquistar liberdade. E quando você entende isso, percebe que aumentar o padrão de vida sem planejamento é uma armadilha perigosa. Grande parte dos brasileiros pensa que ganhar mais dinheiro significa, automaticamente, ter uma vida melhor. Mas é aí que mora o perigo. Quando a renda sobe, a maioria das pessoas não usa essa oportunidade para investir ou criar um patrimônio financeiro. Pelo contrário, elas aumentam o padrão de vida na mesma velocidade, às vezes até mais rápido. Trocam de carro, mudam para um apartamento maior,
começam a frequentar restaurantes mais caros e, sem perceber, engolem todo o aumento salarial com novos gastos fixos. E no final, muitas dessas despesas vêm acompanhadas de financiamentos longos, que acabam prendendo a pessoa em um ciclo de dívidas sem fim. O problema não está em querer uma vida melhor. Todo mundo merece conforto, viajar, ter um carro bacana. Mas tem que ter planejamento. Se você troca de carro financiando em 60 parcelas ou compra uma casa nova com prestações que consomem metade do seu salário, será que isso é uma evolução financeira ou um novo tipo de prisão? Muitos gastam mais do que podem porque se deixam levar pela falsa sensação de que a renda sempre vai crescer. Mas a verdade é que, sem um plano sólido, um aumento salarial pode se transformar apenas em um estilo de vida mais caro, e não em liberdade financeira. A chave para evitar essa armadilha está na mentalidade. Antes de pensar em aumentar o padrão de vida, é essencial construir uma base financeira sólida. Criar um fundo de emergência, investir regularmente e só depois pensar em gastos maiores. Quer um carro novo? Ótimo! Mas será que você realmente precisa financiá-lo? E se, em vez disso, investisse uma parte do dinheiro até conseguir comprá-lo à vista? A questão não é viver uma vida mediana, mas sim garantir que cada aumento de renda seja um passo para a liberdade, e não para a escravidão financeira. E esse erro se torna ainda mais grave quando as pessoas acreditam que um alto salário, por si só, resolve tudo. Muita gente acredita que ganhar um salário alto é a solução para todos os problemas financeiros. Se eu ganhasse 15 mil reais por mês, minha vida estaria resolvida. Mas será mesmo? A verdade é que muitas pessoas que ganham bem continuam endividadas, porque simplesmente gastam tudo o que recebem. O salário sobe, mas os gastos sobem junto, às vezes até mais rápido. E assim, mesmo com um bom rendimento, continuam presas a boletos, financiamentos e um estilo de vida insustentável. O problema nunca foi a quantidade de dinheiro, mas sim a forma como ele é administrado. Quem não sabe lidar com 5 mil reais, também não saberá lidar com 15 mil reais ou até 50 mil reais. O alto salário dá a falsa impressão de estabilidade, e é aí que mora o perigo. Quando a renda é alta, as pessoas relaxam e passam a gastar sem medo. Jantam em restaurantes caros, trocam de celular a cada lançamento, compram roupas de grife e, sem perceber, transformam o salário em uma armadilha. O que era para trazer liberdade acaba virando um ciclo de dependência. E o pior, muitas dessas despesas vêm de parcelamentos e financiamentos, que se acumulam e criam um custo fixo alto. Aí, basta um imprevisto, uma demissão, uma crise econômica, um problema de saúde, para tudo desmoronar. A solução é simples, mas poucos aplicam. Viver abaixo do que se ganha e investir a diferença. Um alto salário só traz liberdade se for bem administrado. De que adianta ganhar 20 mil reais por mês e gastar 22 mil reais? O segredo está em construir ativos, investir em negócios, ações, imóveis e renda passiva. Quem entende isso para de depender do salário e começa a fazer o dinheiro trabalhar para si. E acredite, essa é a única forma real de ter segurança financeira. Porque, no final das contas, não importa quanto você ganha, mas sim quanto você consegue manter e multiplicar. A verdadeira segurança financeira não está em quanto você ganha, mas no quanto você faz o seu dinheiro trabalhar para você. Muitas pessoas acreditam que só podem investir quando sobra dinheiro no final do mês, mas a verdade é que, se você espera sobrar, nunca vai começar. O investimento deve ser prioridade, não um plano secundário. Quem entende isso muda completamente a forma de lidar com o dinheiro. Em vez de gastar primeiro e tentar investir depois, você investe primeiro e gasta o que sobra. Esse pequeno ajuste mental faz toda a diferença entre uma vida de liberdade financeira e uma vida inteira de dependência de um salário. Investir não precisa ser complicado, e também não é só para ricos. Hoje, qualquer pessoa pode começar mesmo com pouco dinheiro. Se você tem 50 reais sobrando, já pode aplicar no Tesouro Direto. Com um pouco mais, pode entrar em fundos imobiliários e receber renda passiva todo mês. E se quer acelerar seu crescimento financeiro, aprender sobre ações e fundos de índice é essencial.
O importante é ter um plano e investir de forma consistente, porque a mágica dos investimentos acontece com o tempo. Quanto antes você começa, mais o seu dinheiro se multiplica. Não se trata de ficar rico da noite para o dia, mas de criar um futuro onde o dinheiro trabalha para você. O grande erro da maioria é acreditar que o investimento é algo opcional. Mas pense comigo, o que acontece se você parar de trabalhar hoje? Se a resposta for "fico sem dinheiro", então você ainda está preso ao modelo errado. O objetivo do investimento é te dar a liberdade de escolher como e quando trabalhar. Quanto mais cedo você constrói essa base, mais rápido se livra da corrida dos ratos. E mais do que isso, evita cair no erro do consumo impulsivo, que é um dos principais responsáveis por manter as pessoas presas às dívidas. O consumo impulsivo é um dos maiores inimigos da liberdade financeira. Quantas vezes você já comprou algo sem realmente precisar, apenas porque estava em promoção ou porque parecia uma boa ideia naquele momento? Esse é um comportamento comum, mas extremamente perigoso. Pequenas compras impulsivas se acumulam e, quando você percebe, uma grande parte do seu salário foi embora em coisas que não agregam valor real à sua vida. O problema é que muitas dessas compras são feitas no cartão de crédito, em parcelas aparentemente inofensivas. Mas acredite, um monte de pequenas parcelas vira uma grande bola de neve que suga sua renda e prende você em um ciclo de dívidas. O pior é que o mercado sabe disso e usa todos os truques possíveis para te fazer gastar sem pensar. Promoções relâmpago, mensagens de última chance, descontos progressivos, tudo isso é desenhado para ativar o impulso da compra. Mas aqui está o segredo. Cada vez que você gasta sem planejamento, está adiando sua liberdade financeira. Quer sair dessa armadilha? Crie o hábito de esperar antes de comprar. Se algo parecer tentador, espere 24 horas antes de decidir. Na maioria das vezes, você perceberá que nem precisava daquilo. Outra estratégia simples é sempre se perguntar: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter? Se a resposta for afasta, você já sabe o que fazer. A diferença entre quem constrói riqueza e quem vive endividado está nas pequenas escolhas diárias. Se você aprende a dizer não para compras impulsivas, consegue direcionar esse dinheiro para algo que realmente fará diferença no seu futuro. Já imaginou pegar todo o dinheiro que gasta com besteiras ao longo do ano e investir? Em poucos anos, isso pode significar a entrada para um imóvel, a construção de um fundo de emergência ou até uma renda extra vinda de dividendos. E o mais importante, quando você para de gastar sem pensar, começa a desenvolver uma mentalidade financeira forte, que é o que realmente faz a diferença no longo prazo. E é exatamente essa mentalidade que separa os que prosperam dos que vivem apenas correndo atrás do dinheiro. A maior diferença entre quem alcança a liberdade financeira e quem vive preso em dívidas não está na quantidade de dinheiro que ganha, mas sim na mentalidade. Se você pensa como pobre, continuará pobre, independentemente de quanto ganhe. Agora, se você desenvolve a mentalidade certa, pode transformar qualquer renda em um patrimônio sólido. E o primeiro passo para isso é entender que dinheiro não é só para gastar, é uma ferramenta para construir o seu futuro. A maioria das pessoas vive na mentalidade do trabalhar para pagar contas, enquanto aqueles que prosperam adotam a mentalidade do fazer o dinheiro trabalhar para mim. A diferença entre os dois é gigantesca. Ter uma mentalidade financeira forte significa viver dentro das suas possibilidades, mas sempre pensando em crescimento. Isso não quer dizer que você precisa se privar de tudo ou viver uma vida limitada, mas sim que cada decisão financeira deve ser tomada com inteligência. Quem enriquece de verdade não é aquele que gasta tudo o que ganha, mas sim quem usa parte do dinheiro para investir, criar fontes de renda e garantir que, no futuro, o dinheiro continue entrando sem que seja necessário trabalhar tanto. É assim que você constrói liberdade financeira de verdade, não aumentando os gastos toda vez que a renda cresce, mas sim utilizando esse crescimento para gerar mais segurança e independência. Se você ganha R$ 2.000 e gasta tudo, vai fazer o mesmo se ganhar R$ 20.000. Mas se você aprende a guardar e investir parte do que ganha, sua vida muda completamente. Imagine que, em vez de aumentar seu consumo, você use esse dinheiro para construir ativos, um pequeno negócio,
imóveis para aluguel, ações que pagam dividendos. Com o tempo, sua renda passiva começa a crescer, e aí você finalmente alcança a verdadeira liberdade financeira. O problema da maioria é que, ao invés de fazer isso, elas continuam aumentando os gastos e se afundando em dívidas. Mas agora que você entende isso, já pode começar a mudar o jogo e sair do ciclo da escassez. Porque, no final, a questão nunca foi só sobre dinheiro, e sim sobre mentalidade. Agora que você compreendeu os principais erros que comprometem a saúde financeira de muitos brasileiros, é hora de agir. A mudança começa com pequenas atitudes. Planeje seus gastos, evite compras por impulso e invista no seu futuro. Lembre-se, a educação financeira é uma ferramenta poderosa para transformar sua vida. Você está disposto a continuar cometendo os mesmos erros ou vai assumir o controle do seu dinheiro? A decisão está em suas mãos. Vamos encerrar por aqui. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber mais dicas valiosas como essa.